Artistas são como mamilos, polêmicos, né? Afinal, a arte não é feita simplesmente para ser agradável para os nossos olhos. Às vezes ela quer alfinetar, às vezes ela quer provocar e às vezes a recepção do público é inusitada. A arte, de um modo geral, ela pode levar à reflexão, ela pode levar ao enfrentamento. Claro, a arte ela também pode ser só admiração e fruição estética, mas, de um modo geral, os artistas eles têm um discurso inserido em seu trabalho. Eles querem trazer uma discussão. Isso não é ruim. Às vezes, debater sobre as coisas, às vezes, ver pontos de vistas discordantes dos nossos é interessante. Ter uma experiência com o olhar do outro é muito maneiro. A arte ela está muito ligada à questão da empatia, de você se colocar no lugar da outra pessoa. E isso faz a gente crescer, faz a gente ter reflexões e faz às vezes a gente até mudar nossa opinião a respeito de alguma coisa. Mas às vezes as pessoas elas não estão abertas a ouvir a opinião dos outros. Elas agridem, elas atacam e às vezes a obra de arte ela pode se dar mal aí nesse contexto. A obra de arte ela pode ser atacada. E é sobre isso o nosso Top 5 de hoje. Obras de arte que foram atacadas por aquilo que diziam. Obras de arte que trouxeram um discurso tão provocador que o público se sentiu engajado em destruí-las. A primeira obra que eu quero discutir hoje é o Monumento às Bandeiras, do Victor Brecheret, grande artista lá do começo do século XX aqui no Brasil, um dos integrantes da Semana de Arte Moderna de 1922, um grande escultor, trouxe um estilo meio cubista, expressionista para a arte brasileira. Ele foi muito debatido por vários escritores modernistas, inclusive quando ele fez um Cristo de trancinhas, que foi uma polêmica muito grande na época, como se alguém coloca tranças no Cristo. E apesar de ele fazer parte do movimento modernista, que trazia toda uma reflexão sobre o passado histórico brasileiro, ele ganhou a concorrência para fazer um monumento em São Paulo em homenagem aos bandeirantes, um monumento às bandeiras. E hoje, com uma análise histórica um pouquinho mais crítica sobre o passado, a gente vê que os bandeirantes eles tiveram algumas ações, assim, digamos, duvidosas em suas incursões pelo Brasil. Então, todo ano, lá no Dia do Índio, o Monumento às Bandeiras ele sofre uma série de atentados. Claro, a obra de arte em si ela acaba não sendo destruída, porque a Prefeitura de São Paulo vai lá, limpa o bagulho e fica tudo certo. Mas as pessoas elas sempre dão uma pichadinha ali, jogam tinta sobre o monumento. Eu particularmente acho que ele fica muito mais bonito quando ele está todo pintado, mas é sempre um ato de protesto. Para a nossa quarta posição, eu vou trazer um dos artistas que foi um dos artistas mais caros do mundo durante muito tempo, Paul Gauguin. Em 2011 teve uma exposição do Gauguin lá em Washington e uma senhora, quando estava vendo a exposição, ela deu de cara com um quadro chamado Duas Tahitianas, onde temos duas nativas do Tahiti ali no quadro e tal, posando para o Gauguin, e elas estão com os seios à mostra. Os trabalhos do Gauguin têm umas cores vivas, muito intensas, e quando aquela senhora ela viu aquele trabalho, na hora ela pensou o quê? Homossexualidade. Como assim o Gauguin representou duas mulheres ali no quadro seminuas? Esse ato horrível, horrendo, que não é um atentado ao pudor. O que uma pessoa em sã consciência faz? É claro, ela ataca o quadro. E a senhora começou a bater no quadro. Sorte do quadro que ele tinha uma película de proteção, ele tinha uma capa de acrílico que impediu que os golpes da senhora atingissem o quadro. Os seguranças viram aquela movimentação, logo contiveram a senhora e a polícia foi chamada e a senhora teve que prestar esclarecimentos para a polícia. O mais engraçado dessa situação é que, tipo, da onde que ela tirou que o quadro Duas Tahitianas era um quadro que falava sobre homossexualidade? Para a nossa terceira posição, eu também trago mais um quadro que foi atacado, dessa vez de um artista brasileiro chamado Cláudio Tosi. O Cláudio Tosi, ele começou a sua carreira lá nos anos 60 e tal, e ele tinha uma estética muito pop, só que era um pop muito questionador. Ele trazia vários elementos de reflexão sobre o que é a sociedade, sobre o que é o mundo, trouxe alguns elementos de reflexão também sobre a Guerra Fria, sobre as revoluções na América Latina de um modo geral, e ele tem um trabalho muito interessante que é Guevara Viva ou Morto, que tem 2 retratos do Guevara e várias outras pessoas em volta dele e tal. Nesse contexto, gente, de polaridade do mundo, onde as pessoas elas se tornam extremistas nos seus âmbitos políticos, o trabalho do Cláudio Tosi foi exposto e o que aconteceu? Óbvio, esse quadro foi atacado. Entrou um cidadão lá dentro da exposição com uma faca e ele atacou o trabalho do Cláudio Tosi picando o trabalho dele todinho. Foi uma cena bem bizarra. O Cláudio Tosi ficou puto? Não. O Cláudio Tosi falou:
Que legal, você pinta o Guevara e uma pessoa vai na exposição de arte, fica absolutamente possessa com aquilo e destrói. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo. E ele fez a versão 2 do Guevara Vivo ou Morto, que é a versão que é exposta até os dias de hoje. Foi uma resposta digna. Quer destruir minha arte? Cara, destrói, eu faço outra, não tem problema. Achei legal, achei afrontoso. Às vezes o artista ele tenta trazer um discurso, mas esse discurso sai pela culatra, as pessoas não entendem muito bem o que aquele cara tá querendo falar. E por mais que às vezes o cara tivesse boas intenções, a recepção do público não encara muito bem daquele jeito. O nosso segundo lugar vai para um artista que caiu nessa situação. O Alan Jones, ele fez uma série de trabalhos nos anos 60 e 70, onde ele pegava manequins femininos, hipersexualizava esses manequins femininos e transformava eles em objetos de casa, como aparadores, mesas e cadeiras. Sim, você chegava nos lugares, nos ambientes, tinham lá manequins, bonecas hipersexualizadas femininas sendo utilizadas como coisas de casa. Obviamente, aquilo causou um impacto muito grande. O discurso do Jones era contra essa questão da objetificação da mulher. Ele queria que a gente olhasse para aquilo e ficasse chocado e se sentisse mal com aquelas obras, como a gente encara a mulher como um objeto na sociedade. Só que um grupo de feministas entendeu que o trabalho dele estava querendo reforçar essa ideia da mulher como um objeto. Elas entenderam que ele estava assumindo que as mulheres eram de fato objetos e que a gente devia perpetuar essa situação. Elas ficaram muito boladas, invadiram uma das exposições do Jones e jogaram ácido em cima de algumas obras. Teve uma das cadeiras que acabou sendo destruída. Foi uma atitude assim que tem um viés político, obviamente elas estavam na razão no pensamento delas, mas o Jones ele também estava tentando discutir essa situação. Eu acho que aí houve simplesmente um desencontro de ideias. Talvez se eles tivessem dialogado mais, não teria havido esse atentado. Mas a cadeira ficou lá derretida com ácido. E para o nosso primeiro lugar, eu quero trazer aqui pra gente a Coal Parade. Sim, você sabe o que é Coal Parade? Não sabe? A Coal Parade, gente, é um evento que acontece em vários lugares do mundo, todos os anos. Vai uma empresa, ela entrega várias vaquinhas para artistas locais. Os artistas locais, eles decoram essas vaquinhas, depois a empresa expõe essas vaquinhas em locais públicos pela cidade e depois essas vaquinhas são leiloadas. Essa é uma atitude bem questionada e tal, mas muitos artistas participam desse processo, é uma maneira de divulgar o seu trabalho. E aqui no Brasil, a gente teve uma artista chamada Giovanna Simões, que ela fez a My Little Pony, onde ela pegou a vaquinha, colocou arco-íris, colocou chifrinho de unicórnio e colocou essa vaquinha à exposição. Quando as pessoas viram aquela vaquinha na rua, com arco-íris e tal, obviamente que elas pensaram que era uma vaquinha LGBT. Claro, né? Porque o arco-íris ele tem que estar associado com a comunidade LGBT o tempo todo. O que fizeram com a vaquinha? Atacaram a vaquinha, arrancaram o chifre da vaquinha e ainda lançaram notas públicas dizendo que não queriam uma vaca homossexual na cidade. A Giovanna Simões recebeu assessoria, reformou a vaquinha, não soube muito bem o que dizer sobre o caso, afinal foi simplesmente um ataque de ódio escrachado, né? Ficou até meio que sem reação. Bizarro. Mas ainda sobre a Coal Parade, eu quero destacar um outro ato de vandalismo, só que dessa vez esse ato ele foi cometido por um artista também, contra a Coal Parade. Em 2010, o Eduardo Surur, numa ação crítica contra a questão da Coal Parade, que ele não via com bons olhos, afinal ele achava aquilo ali um ato de exploração contra esses artistas iniciantes, ele resolveu fazer uma intervenção em uma das vaquinhas que estava lá na Avenida Paulista de São Paulo. Ele fez o Touro Bandido, que era um touro que iria simplesmente pegar uma das vaquinhas da Coal Parade no sentido sexual da coisa. Ele fez essa intervenção durante a madrugada. Quando amanheceu o dia, as pessoas que passavam pela Avenida Paulista viam lá uma vaquinha da Coal Parade bem felizinha, bem coloridinha, sendo pega pelo touro bandido que estava ali atrás dela, colado nela. É claro, essa ação crítica, ela teve consequências para o Eduardo Surur, ele foi preso por atentado ao pudor e por vandalismo, obviamente. Não vou negar que eu achei essa intervenção muito engraçada e a cara das pessoas vendo essa intervenção é impagável. Tem alguns vídeos sobre ela na internet. Por isso, eu coloquei a Coal Parade com a Giovanna Simões e o Eduardo Surur em primeiro lugar. Gente, essa questão da tolerância na arte é uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, é legal a gente estar ligado nisso. Espero que vocês tenham gostado desse top 5, espero que vocês não me agridam, espero que vocês não agridam esse vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!